Agora nós vamos trabalhar a unidade 1, que fala sobre introdução à microbiologia. Eu sou o professor Pedro Queiroz. Prezados alunos, durante as aulas é muito importante que você tenha sempre à mão o seu guia de estudo, porque essas aulas foram preparadas na mesma sequência desse guia. Então eu espero que vocês tenham uma boa aula. Sobre a descoberta do mundo microbiano, olha que interessante. Para a gente entrar nesse mundo, a gente tem que saber o que significa microbiologia, porque a gente está tratando com a microbiologia agrária, né? Então, microbiologia, essa palavra, ela é criada, ela é derivada do grego, né? Que tem um elemento de composição chamado micros, que significa pequeno. E biologia é a composição de duas palavras, que é bios, que é vida, e logos, que é estudo. Então, microbiologia está relacionada com o estudo dos organismos microscópicos. Micro-organismos, eles surgiram há cerca de 4 bilhões de anos e são ancestrais de todas as vidas na Terra. A primeira pessoa que trabalhou com essa questão para a descoberta dos micro-organismos foi Anton van Leeuwenhoek. Ele é holandês, ele trabalhava com tecidos, ele era muito curioso e fez a descrição de células vegetais, protozoários, bactérias, fibras musculares e outros organismos que chamou de animáculos. Isso ele observou através de um aparelho chamado microscópio. Os fundamentos da microbiologia, existem duas teorias, a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese, ela defendia que a vida surgia de objetos inanimados por geração espontânea. A biogênese defendia que os micro-organismos surgiam de pais como as formas superiores. A teoria da abiogênese foi derrubada por Louis Pasteur. Microbiologia na agricultura, ela tem importância com o surgimento pela descoberta de bactérias que convertem o nitrogênio atmosférico em nutrientes para as plantas por Sergei Winogradsky. E também Martius Beijerick descobriu bactérias fixadoras de nitrogênio em raízes de leguminosas. Então a gente vê aí a importância que os micro-organismos têm vinculados com a nossa área das ciências agrárias. No sistema de classificação dos seres vivos, existe uma sistemática, para que seja usada essa classificação. Classificação, portanto, significa identificar, denominar e agrupar em sistema estabelecido. Sistematizando, que significa estabelecer as relações evolutivas. Então, a denominação que existe está vinculada com o processo de evolução dos organismos. E taxonomia é uma nomenclatura. Como que a gente vai dar o nome a esses organismos. Então, Linneu, que era um naturalista, botânico e médico sueco, ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Ele criou o sistema de classificação binária, que dá base para a biologia moderna. O sistema de Linneu, ele é baseado no uso de palavras latinas para denominar os organismos, com uso de categoria de classificação. A taxonomia de Linneu classifica as coisas vivas entre aspas, em uma hierarquia, onde a gente tem início através dos reinos, que são divididos em filos. Temos os filos, que são divididos em classes, as classes que são divididas em ordens, as ordens em famílias, famílias em gêneros e gêneros em espécie. E dentro de cada espécie, em algumas, existem subdivisões. Os grupos de organismos de qualquer uma dessas classificações, eles são chamados de taxa, e isso é no plural, e o singular é chamado de taxon. Temos então o reino, filodivisão, a classe, a ordem, família, gênero e chegar em espécie. Por exemplo, quando a gente trabalha com micro-organismo, nós vamos trabalhar, a gente vai compreender e entender os micro-organismos que causam doença em plantas, os fitopatógenos. Tem um que no nosso ambiente amazônico, ele é muito importante, que é chamado coletótrico, que é um fungo, que é um gênero, que tem várias espécies que causam doença chamada antracnose. Então, um que é hoje é chamado de um grupo complexo, é chamado coletótrico gliosporioides. Então, o gênero é coletótrico e a espécie é gliosporioides. Só que tem outras espécies também que causam essa mesma doença.
A classificação atual dos seres vivos, nós temos de Whittaker, 1969, fez uma classificação em 5 reinos: Animalia, Plantae, Protistas, Monera e Reino Fungi. No sistema de 5 reinos de Whittaker, o reino Monera inclui organismos procariontes. O reino Protista são na maioria unicelulares, também podem ocorrer formas filamentosas e multicelulares, e não possuem tecidos verdadeiros. O modo de nutrição pode ser por ingestão, absorção ou autotrofismo. O reino Plantae, Fungi e Animalia são todos multicelulares eucariontes, então são mais complexos, mas cada um tem um tipo de nutrição diferente. As plantas são autotróficas, os fungos são heterotróficos saprófitas, se alimentam por absorção, então eles têm um arsenal enzimático muito poderoso, produzem essas enzimas, jogam para o meio externo, degradam os nutrientes e os absorvem para a sua alimentação. E os animais são heterotróficos por ingestão. Coway's classificação em domínios. Em 1990, então, baseado em análises moleculares, fez uma nova classificação, onde ele propôs uma classificação em 3 domínios. Esses domínios ele compreende bactéria, que é a eubactéria, árquea, que são procariontes quimiotróficos, e eucária, que são os eucariontes. Então, diante dessa nossa aula de hoje, Introdução à Microbiologia, espero que vocês leiam o livro também, que complementa, né? Essa aula é muito curtinha do que a gente fica aqui falando, mas complementa com o livro e complementa com o material didático também, como atividade, como complemento do que está escrito na apostila. Então, peço que vocês façam uma revisão da aula, lendo novamente seu guia de estudo. No caso de dúvidas, pesquise os termos desconhecidos e pode também conversar com o tutor ou então comigo. Discuta com seus colegas a importância dos micro-organismos para as nossas vidas e no que concerne às ciências agrárias também. E eu desejo um bom estudo. Até a próxima aula.